realmente ouve a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículos 1 ao 25. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente e, quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por um. Dizendo-lhe estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola: a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo, e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver até o que parece ter lhe será tirado. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe informado por alguns que diziam: estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E aconteceu que num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos, e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, pois, que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? Nesse texto, Jesus explica que realmente ouve a palavra de Deus quem a recebe no coração, permanece firme e continua confiando nele, mesmo quando vêm as tempestades.